Pastor, a sua legitimação, ela se dará mediante alguns compromissos firmados diante de Deus, diante a sua liderança e a Igreja do Senhor. São requisitos básicos necessários para que um pastor seja legítimo, reconhecido pela visão celular modelo dos 12, ordenados pela comunidade cristã Plenitude e Adoração, tendo o aval e reconhecimento da CBI, dos apóstolos Adailton e Eliana, e também o reconhecimento e ministração dos apóstolos Canuto Couto e Esther Couto, que debaixo da cobertura e autorização dos apóstolos René Terranova homologam diante de Deus e diante dos homens o vosso chamado, reconhecendo o vosso chamado ministerial, pastoral. Esse reconhecimento, ele está palpado e alencado dentro de alguns princípios que devem ser observados, e no final desta minha fala, os senhores precisam declarar no mundo espiritual se estão de acordo com essas orientações e com requisitos básicos necessário para que esse reconhecimento tenha força legal diante de Deus e diante dos homens. O pastor, ele precisa ser conhecedor do projeto da salvação, está de acordo com o plano da salvação bíblico, cristão, testamentário que a Bíblia nos orienta. O pastor, ele precisa ter a fiel certeza de que os seus líderes são as pessoas responsáveis, designadas por Deus para dirigirem as suas vidas no seu ministério pastoral. O aceitar de caminhar debaixo deste cajado é reconhecer diante de Deus que o seu ministério, o seu chamado de pastor auxiliar, será cumprir e auxiliar na missão que a esse apóstolo, a esse conjunto e equipe pastoral e apostólica que o Senhor os designara. O pastor, ele precisa ter a ciência de que a sua vida financeira e de crédito deverá ser ajustada em um tempo recorde, a fim de se apresentar diante de Deus, diante dos homens, uma vida libada, ainda que venha a ter as suas dificuldades diante dos seus percursos financeiros. A mente de um pastor deve ser jamais golpear a praça. Ainda que tenha os seus débitos, ele tem que ter em mente a certeza e a expectativa de resolver a sua questão financeira diante de Deus e diante dos homens. O pastor, ele precisa ter o conhecimento e entender que, em primeira instância, ele é o principal cumpridor de princípios de dízimos, ofertas e primícias. É importante entender que todo pastor, ele precisa trilhar pelo caminho da honra, dos princípios de reconhecimento e adoração na área financeira estabelecida pela palavra de Deus. O pastor, ele precisa estar cursando ou já ter cursado um curso básico teológico, a fim de que obtenha conhecimento bíblico básico necessário para designar o rebanho. O pastor, ele precisa ter
no mínimo 20 discípulos sob a sua cobertura. Ele precisa ou estar designado em trabalhos de célula, ou estar designados em trabalhos ministeriais, assim como grupos, como redes. Ele precisa estar designando o trabalho de pastoreio. Você precisa entender que após essa ordenação e essa consagração, a sua vida secular, ela será terrivelmente afetada, pois agora você passa a ser um cidadão do reino de Deus, com os desígnios e com uma missão propriamente estabelecida na sua vida. Eu gostaria de informá-los que nunca mais os senhores serão as mesmas pessoas. Não existe espaço para que você volte atrás. Dado esse passo ao reconhecimento pastoral, você nunca mais será um ex-pastor. Esse é um cargo que, ainda que você abra mão, os céus estará registrado que você é um pastor. Se caso Deus o livre e guarde você voltar atrás, tirar a mão do arado, precisa ter em sua mente que você poderá até ser um pastor desviado, mas nunca deixará de ser um pastor. Deus colocará na sua vida uma unção. O Senhor o consagrará. O Senhor o chamará com mãos fortes. E o respeito a essa unção se dará de forma a ser reconhecida pela sociedade, pela comunidade cristã. O inferno impedirá, fará de tudo para impedir essa unção, pois essa unção na sua vida lhe dará um reforço no mundo espiritual. Os céus testemunhará e respeitará essa unção. A unção de levita, um pastor, o Senhor respeitou. O próprio Deus pediu para que fosse tirado de Arão o peitoral sacerdotal para que o mesmo morresse. Deus estará homologando a sua consagração. Eu preciso que você me envie o áudio dizendo sobre a confirmação e o desejo de mergulhar nessas águas sem zero possibilidade de retorno. Deus abençoe.